Sou Giancarlo Miranda, bem-vindos a mais um Papo de Polícia, agora na campanha eleitoral Giancarlo Miranda, vereador 20700. Hoje estamos aqui com a grande amiga Sara Santos, jornalista, ativista da causa das pessoas com deficiência, hoje no Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Sara, obrigado por estar com a gente, pela caminhada, pela amizade, pelo carinho e por estar falando um pouquinho dessa luta tão forte que você criou um destaque nacional. Hoje você mora em Porto Alegre, está em Campo Grande passando essa temporada. Então, quero só dizer que estamos juntos nessa causa, pode contar comigo no meu trabalho como cidadão e também na Câmara dos Vereadores, que eu quero ser um defensor e sou defensor dessa causa. Muito obrigado mesmo. Jean, eu que agradeço pelo convite, eu que agradeço pela oportunidade e agradeço, sobretudo, pela representatividade, porque é muito importante que a gente tenha representantes na Câmara de Vereadores falando sobre a causa da pessoa com deficiência, trazendo essa pauta que é tão importante, que tem sido ignorada por tanto tempo pelo poder público. Então, eu agradeço muito e eu agradeço muito principalmente porque eu confio no seu trabalho, porque eu sei da sua índole, como você falou, somos amigos há muitos anos e é uma honra poder contribuir com campanhas que queiram de verdade melhorar a nossa Campo Grande. Falando de Campo Grande, como que está a nossa cidade para as pessoas com deficiência, PCDs? Como que está a cidade? Seja no trânsito, seja nos estabelecimentos públicos. Você conhece, trabalhou muito tempo aqui, inclusive na CACEMES, né? Foi jornalista de lá, então conhece todos os bairros, todas as unidades de saúde. Então é importante a gente mencionar o que precisa melhorar, o que nós temos que fazer e o que o vereador pode propor em defesa das pessoas com deficiência. Olha, Jean, quando a gente vai pensar em Campo Grande para as pessoas com deficiência, a gente fala de uma cidade que tem uma acessibilidade física razoável. Eu reparo muito isso agora morando em Porto Alegre, por exemplo, porque lá é uma cidade com muito menos acessibilidade do que aqui. E é uma cidade teoricamente mais desenvolvida do que aqui por ser maior. Então, a gente fala até de uma cidade com acessibilidade física. Mas quando falamos dos serviços de saúde, dos serviços de educação, dos serviços públicos, a gente precisa melhorar muito ainda no que tange a inclusão de pessoas com deficiência. No serviço de saúde, por exemplo, a gente não tem um atendimento adaptado para as necessidades das pessoas com deficiência. Vou te dar um exemplo muito breve. É direito da pessoa com deficiência, é direito garantido na Lei Brasileira de Inclusão. Aqui a gente não está falando de uma coisa subjetiva, é um direito garantido por lei, que a pessoa com deficiência deve ter acesso à entrada preferencial, deve ter um acesso preferencial aos serviços de saúde. E isso não existe. A pessoa com deficiência nos serviços de saúde também tem que ter direito garantido a um acompanhante. Porque, por exemplo, uma pessoa cadeirante, ela vai para um UPA por alguma patologia que ela tenha e fica lá. Ela precisa de ajuda, provavelmente, para ir ao banheiro, para fazer uma higiene, para trocar um soro, para alguma coisa. E essas pessoas costumam ficar sozinhas nesses lugares porque não tem isso garantido na prática. Sabe? Quando a gente fala sobre educação, hoje em Campo Grande a gente tem um problema muito sério, que é o acompanhamento dos professores especializados, dos assistentes especializados que acompanham crianças e adolescentes com deficiência intelectual. Esse é um problema muito grande, né, da nossa cidade morena. Dentre outras questões, acesso à cultura, acesso ao lazer. Hoje a gente vê aí esses grandes editais que tem de cultura, essas iniciativas que são muito boas, mas a gente precisa que isso seja estendido também às pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência também pagam impostos, as pessoas com deficiência também trabalham, embora muitas das vezes não nos seja dada a oportunidade do trabalho, as pessoas com deficiência são tão pagadoras de impostos quanto pessoas sem deficiência. Então, a gente tem o direito do acesso e, infelizmente, muitas das vezes esse direito não nos é concedido. Olha só. E eu vi numa reunião que eu fiz agora no bairro Copa Sul, um senhor cadeirante. Ele falou que faz 2 anos que ele está pedindo um acesso para descer a rampa da calçada para ele atravessar a rua onde ele mora. Sim. E só um vereador fez ofício e nada, a prefeitura até hoje nada, e ele tem que utilizar uma garagem e ainda andar no meio da rua porque não tem o acesso. Sim. Então, é uma realidade que ninguém fala nada, né? Ninguém toca nesse assunto. Essa questão das unidades de saúde,
eu só queria entender, há uma barreira ou o posto de saúde não tem essa adequação? O servidor lá impede que o cadeirante fique, ou qualquer pessoa com deficiência tenha um acompanhante, ou é uma realidade que o próprio local não tem essa adaptação? Eu acho que é os dois, Jean. Eu acho que existe a falta de acessibilidade física mesmo, quando a gente fala de rampa, quando a gente fala de corrimão, nos postos de saúde da nossa cidade. O meu esposo, ele foi médico aqui por muitos anos, e em alguns momentos ele presenciou essa falta de acessibilidade. Mas também existe uma falta de capacitação dos servidores municipais em relação a isso. Porque, assim, eu gosto de ter uma visão muito realista. É muito fácil a gente ir lá e colocar a culpa no servidor. Falar que, não, ele não fez, porque isso, porque aquilo. Mas se o servidor não conhece a lei, se ele não tem conhecimento de que isso é uma coisa que tem que ser feita, se ele não tem uma capacitação, se ele não tem acesso a um treinamento, a gente não pode esperar esse comportamento inclusivo. Isso é uma coisa que se aprende. Né? Então, eu acho que falta isso, eu acho que seria muito interessante, eu tenho certeza que hoje, olhando assim, o serviço municipal, a gente tem servidores extremamente solícitos e pessoas que, se tem esse diálogo, se tem essa iniciativa, isso vai ser feito, mas eu acho que precisa ter essa preocupação de como as pessoas com deficiência têm sido atendidas nos serviços municipais. Então, hoje, principalmente, falta informação Sim. do servidor, falta capacitação Sim. e até mesmo da pessoa com deficiência. Sim. Saber que ela tem esses direitos de ter um acompanhante no posto de saúde, de ter todo local ela ter acessibilidade, que quase não tem aqui na Sim. cidade, principalmente nos órgãos públicos. Então, falta informação tanto dos servidores como das pessoas com deficiência. Aí que nós precisamos de uma campanha educativa. Há uma legislação específica que a gente pode reproduzir na prefeitura, um vereador propor nesse sentido de deixar mais claros os direitos das pessoas com deficiência, a gente afixar nos locais públicos, cobrar, até estabelecer uma multa se não tiver o cumprimento. A gente tem essa possibilidade ou ainda carece de uma legislação federal para garantir isso aqui em Campo Grande? Jean, aqui no Brasil, a gente tem uma legislação que eu particularmente falo que é um case de sucesso, que é exemplo para outros países, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Porque em uma só legislação reuniu os direitos das pessoas com deficiência em todos os âmbitos, no trânsito, na família, nos relacionamentos, na educação, no lazer, na cultura, no turismo, enfim. Em absolutamente todos os âmbitos. O direito à curatela, que é uma coisa hoje muito discutida, né? Que é o direito da pessoa com deficiência, que tem uma deficiência severa e, por isso, fica sob os cuidados de um familiar, fica sob os cuidados de outra pessoa. É uma lei que fala sobre tudo. Essa lei foi criada em 2016, na época, no governo da Dilma Rousseff. E ela foi uma lei, assim, que foi criada muito tarde, mas que foi um avanço gigante na luta das pessoas com deficiência por mais direitos. Então, existe, isso já é palpável, a gente só precisa que seja cumprido. Né? Hoje em dia se vê muito legisladores criando muitas coisas, criando muitas leis, sendo que, na verdade, a gente pode aproveitar o que já tem e fazer com que realmente seja cumprido. Então, a gente tem essa lei e ela é, assim, particularmente, eu sou apaixonada pela Lei Brasileira de Inclusão e eu acho que se ela fosse realmente de conhecimento de toda a população, a sociedade seria muito diferente para as pessoas com deficiência. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela já é autoexecutável, né? A obrigação dos estados, dos municípios se adaptarem a essa lei. Eu acredito que falta publicidade, né? Então, nós temos que cobrar publicidade. O legislativo municipal, o vereador, tem que ir na tribuna, tem que estabelecer expedientes, encaminhar à prefeitura, ao governo do estado, cobrando essa publicidade, mostrando quais são os direitos das pessoas com deficiência, quais são os deveres do poder público, da prefeitura, das unidades de saúde, de todas as unidades de atendimento público, para que as pessoas com deficiência tenham seus direitos cumpridos, né? Não apenas seja uma lei muito boa, como você falou, uma lei muito bonita. Se ela é apenas bonita e não executada, não adianta de nada. Então, a gente tem que lutar por isso, né? Tanto é que hoje é o Dia Nacional da Luta de Pessoas com Deficiência, né? Um dia muito importante para a causa, que estabelece esse marco. E nós temos que ter pessoas defensoras, né? Nós estávamos falando que hoje tá muito em voga essa questão da defesa das crianças, né? Das pessoas com autismo, né? A gente lutar pelas famílias atípicas, que também se engloba na questão da inclusão, né? Sim. A inclusão em pessoas com deficiência física e deficiência intelectual, né? Então, nós temos que ter
um país, né, um estado e uma Campo Grande cada vez mais inclusiva. E é uma pauta que nós temos que levar para a política. Não adianta a gente ficar somente discutindo dentro do setor, com as pessoas, se não for uma defesa dos vereadores, uma defesa do prefeito, a secretaria responsável, a Secretaria de Saúde criar um local adequado, dentro de todas as secretarias ter essa adequação da lei brasileira de inclusão, para que possamos aí, cada vez mais ter a inclusão como pauta, não só como pauta, como um meio nosso de vida, né? Como assim, algo rotineiro. Para a gente falar de inclusão, a gente falar de como qualquer pessoa. Todos nós temos direitos que têm que ser respeitados. E o direito de inclusão tem que ser um dos primeiros. Com certeza, Jean. Eu acho que a gente fala... uma coisa que é muito repetida no movimento de pessoas com deficiência é que a inclusão ela tem que ser naturalizada. Ela não tem que ser vista como... Ai, fulano... legislador tal fez uma coisa pela inclusão. Nossa, que maravilhoso, que incrível, ele realmente é diferenciado. Nossa, cicrano fez ali uma lei pela inclusão. Não, isso tem que ser uma coisa rotineira, como qualquer outra pauta, como qualquer outra questão ali do poder público, do desenvolvimento de uma cidade. A inclusão ela tem que estar ligada nisso tudo, né? Hoje a gente tem enfrentado, como você falou, e eu acho isso bom, mas eu peço para que famílias atípicas e para que familiares de pessoas com deficiência, no geral, fiquem atentos. A gente tem visto essa pauta da inclusão sendo muito levantada. E sempre muito em relação a isso, em relação a pessoas com autismo. Mas, será que essas mesmas leis que são feitas para pessoas com autismo não poderiam se estender para todas as pessoas com deficiência? Vou te dar um exemplo de Mato Grosso do Sul. Há um tempo, a gente teve um deputado que fez uma lei preciso me recordar agora. Que fez uma lei do laudo médico das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, elas têm que ter um laudo para comprovar que elas têm a deficiência, por mais que seja uma deficiência visível. E essa é uma questão, tudo bem, de comprovação. Mas esse laudo ele tem que ser renovado anualmente. E tem que ser renovado, muitas das vezes, com médico especialista, não é com qualquer médico. Então, a mãe de uma pessoa com deficiência, de repente de uma pessoa com uma deficiência severa, que anda numa cadeira de rodas, pesada, uma vez por ano ela tem que fazer aquela via sacra de ir atrás do laudo, de procurar, de conseguir fazer com que esse laudo seja ofertado, para que ela tenha continuidade dos direitos do filho dela garantidos. Sendo que a deficiência da pessoa é definitiva. Então, a gente teve um deputado que fez essa lei, só que ele fez só para pessoas com autismo. E isso poderia ter sido usado para todas as pessoas com deficiência. Ser estendido, né? Exatamente, porque assim como o autismo, existem outras deficiências que também são definitivas. Então, é muito importante que a gente se atente às intenções desses legisladores, às intenções desses candidatos, se é realmente fazer uma transformação na vida das pessoas com deficiência e dos seus familiares, ou se é de usar uma pauta que está na moda do momento. E que bom que está na moda, que bom que as pessoas têm falado sobre isso. É muito importante, por muito tempo, as pessoas com deficiência ficaram ignoradas. Mas a gente precisa se atentar a isso, porque a pessoa com deficiência ela não pode ser uma moeda de troca. Claro. Né? Para garantir a boa imagem de um legislador. Não, as nossas necessidades são reais e são nossas, devem ser cumpridas por um direito nosso. E aí tem um outro ponto muito importante, que é uma coisa que a gente sempre fala no movimento de pessoas com deficiência, que é nada sobre nós sem nós. Que não façam políticas públicas para pessoas com deficiência sem nos consultar, sem nos ouvir. A acessibilidade, isso é uma coisa muito engraçada. A acessibilidade, ela varia muito de deficiência para deficiência. Muitas das vezes você pode pegar duas pessoas que andam em cadeiras de rodas e elas terem necessidades completamente diferentes. Então, é muito importante você ouvir pessoas com deficiência, você ter pessoas com deficiência ali junto com você no seu mandato, você ver quais são as reais necessidades, a singularidade de cada deficiência. Com muita escuta, com muita empatia, tem como fazer um mandato que seja justo para todas as pessoas, que seja palpável, que seja prático, porque a gente também não pode ficar, né, discursando uma coisa que não seja real, que não dê para colocar em prática. Mas, para isso, as pessoas com deficiência precisam ser consultadas, precisam ser ouvidas. Exatamente, Sara. E aí eu vejo, pegando o início da sua fala, né, o pessoal começa a fazer o projeto, fala, vamos tratar das minorias, né?
fazer um projeto para restabelecer direitos. Nós temos que tratar de todos. Sim. E de forma igualitária. Mas aí entra aquele princípio da igualdade. Se trata as pessoas de forma igual, né, de acordo com as suas desigualdades. Exatamente. Né? Aí você estabelece um parâmetro de igualdade. E dessa forma a gente tem que buscar e manter e fazer cumprir o direito de todas as pessoas. Né? As pessoas com deficiências, elas têm determinadas situações que precisam ser amparadas pelo Estado, né? Para que a gente busque equalizar, equalizar toda a nossa sociedade. Né? Não podemos marginalizar ou tratar com preconceito ou não dar atendimento só porque a pessoa tem uma deficiência. Sim. Tem que ser dar oportunidade para todos. E dessa forma tem que ser a política. Eu mesmo sou policial civil, eu tenho especialização em segurança pública. Se for falar de pessoas com deficiência, eu falei, a Sara Santos é a melhor pessoa para falar, porque ela tem essa realidade, é uma ativista, e, obviamente, quando nós formos tratar de um projeto nesse sentido na Câmara Municipal, as pessoas com deficiência têm que ser ouvidas. Sim. Elas, em primeiro lugar, o projeto tem que ser realizado da forma que elas precisam. E isso passa para um projeto com relação à mulher, tem que ter a mulher em primeiro lugar, com relação, um exemplo, à comunidade. Você não vai tratar de você fazer uma urbanização num bairro sem falar com esse bairro. Sim. Você não vai tratar de melhorar uma praça ou construir uma praça se não falar das pessoas que estão em volta da praça ou utilizam essa praça. O poder público tem que trabalhar sempre com as pessoas que são referência naquela situação, naquele quesito. Né? Vamos tratar de segurança pública. Tem que falar com as pessoas que têm especialidade em segurança pública, as pessoas que conhecem da segurança pública e sabem Sim. do que precisa ser melhorado, do que precisa ser atingido, ou mesmo das vítimas da criminalidade. Porque aí nós conseguimos atingir o que a sociedade precisa. E dessa forma, a luta das pessoas com deficiência tem que ser permanente, perene e contínua, fazendo valer esses direitos. E eu quero assim deixar essa mensagem até para depois se finalizar, que nós temos que ter, Sara, assim, um atendimento, eu digo, um vereador, o prefeito, o deputado, enfim, todos os representantes políticos, as ideias não são deles ou da assessoria deles, tem que sair das pessoas, Sim. das pessoas que são atingidas pelos projetos. E quando se trata de pessoas com deficiência, elas têm que estar em primeiro lugar. O deputado tem que ouvir, o vereador tem que ouvir. Qual que é a necessidade? Precisamos de mais acessibilidade, o direito não está sendo cumprido, vamos buscar, vamos tentar efetivar. Essa é a função de um representante político, que por muitas vezes, como você falou, às vezes cria um projeto, o projeto até é muito bom, né, que atinge as famílias atípicas, mas não é estendido a todas as pessoas com deficiência. Por que não estender? Por que não ouvir todas as pessoas que estão com essa situação de ter uma deficiência física ou intelectual? Então, vamos tratar as pessoas com igualdade, porque é isso que elas merecem, dentro de todas as situações que elas vivem, de todas as dificuldades e de todos os direitos que elas precisam. E eu quero ser esse representante, Sara. E vamos fazer algo que é necessário, como você falou, fazer tudo o que vocês precisam dentro da realidade de vocês. Sim. Então, eu agradeço muito a sua presença, agradeço muito o seu apoio. Até vou fazer uma confidência aqui, né? A partir do momento que eu fui buscar ser candidato, né? Houve o convite, eu falei, Ariane, minha esposa, Ariane, sua amiga, grande amiga, será que a Sara pode entrar nesse projeto com a gente? Porque ela é muito importante, ela tem um trabalho social, um trabalho de ativismo que é, assim, admirável, né? Você sabe que é admirável. Você tem mais de 100 mil seguidores, não sei como que tá. Uma galera. Uma galera que... E você sempre participou de forma bem ativa, você nunca se omitiu em nada na sua vida, Sim. né? É protagonista na sua vida. Tanto é que alcançou degraus aí, hoje está em Porto Alegre, em razão de todo o trabalho que você desenvolveu na sua vida. Daí a Ariane ligou, nós falamos, e foi uma notícia muito boa você estar com a gente nessa campanha, de abraçar o seu projeto, de você acreditar no meu projeto e termos um projeto único para Campo Grande, tá? Pode contar comigo. Então, queria fazer esse agradecimento e, se você puder falar as suas palavras principais, ainda mais nesse dia da luta pela pessoa com deficiência, para a gente parabenizar essas pessoas, a gente incentivar cada vez mais essa luta e proporcionar mais direitos, é importante a sua fala. E, principalmente, Sara, nesse projeto aí político que a gente está encabeçando, tá? Muito obrigado.
Eu que agradeço, Jean, e muito, muito, muito me interessa a sua eleição, porque hoje a gente olha para uma Câmara de Vereadores e eu percebo que a gente não vê uma Câmara de Vereadores verdadeiramente representativa. E representativa, quando eu digo isso, é com gente campograndense mesmo, sabe? O policial, o professor, aquela pessoa que tem a vivência de estar ali no dia a dia, de saber as necessidades da população, não porque alguém foi até o gabinete dela e falou, mas porque ela realmente vivenciou aquilo, porque ela realmente tem aquele conhecimento de causa. Eu acho que é muito diferente quando a gente conta com o mandato de uma pessoa que tem essa vivência. Né? A gente sai dali de uma teoria de como as coisas podem ser para ir para uma prática de como as coisas realmente são. A gente precisa de mais pessoas com conhecimento de causa em diversas áreas. E você falando da segurança pública, Campo Grande é uma cidade que já foi muito segura, mas que hoje a gente vê um medo nas pessoas, a gente vê um medo nas mulheres, a gente vê um medo nas mães e nos pais em relação às suas crianças. E eu acho que a gente precisa não só atuar ali na segurança em si, no dia a dia dos profissionais, mas a gente precisa de pessoas que nos representem lá em cima. Senão não vai ter mudança. A gente precisa de ter quem fiscalize, a gente precisa de ter quem proponha melhorias, e nada melhor do que alguém que tem conhecimento de causa para, de fato, propor as melhorias que são necessárias. Então, muito me interessa a sua eleição. Hoje eu não moro mais em Campo Grande, mas eu tenho mãe em Campo Grande, tenho pai em Campo Grande, tenho família aqui. E eu desejo muito uma Campo Grande mais segura. Uma Campo Grande mais segura para minha mãe, que é idosa, uma Campo Grande mais segura para o meu pai, que sai para trabalhar todos os dias, uma Campo Grande mais segura para minha irmã, que é jovem. Eu desejo uma Campo Grande mais segura e eu espero que todas as outras pessoas, para quem isso também faça sentido, que também desejam uma Campo Grande mais segura, que vejam as suas propostas, que analisem se faz sentido para elas e que, se fizer sentido, que elas deem esse voto de confiança. Porque a gente precisa de renovação, a gente precisa ter pessoas novas na Câmara de Vereadores e ter pessoas não só novas, mas com disposição para propor coisas diferentes, para fazer um mandato junto com as pessoas e não um mandato afastado em que a pessoa fica lá dentro da sua salinha com ar-condicionado e a população não tem acesso. A gente precisa dessa diferença em Campo Grande. E hoje, no Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, eu me sinto muito desafiada a buscar por mais mudanças para as pessoas com deficiência, a buscar por uma Campo Grande mais equitativa, por uma Campo Grande mais justa, mais acessível para as pessoas com deficiência, mas também muito feliz. Porque eu tenho visto que tem pessoas se levantando para fazer essa diferença pelas pessoas com deficiência da nossa cidade. E não só pelas pessoas com deficiência, mas pelos seus familiares em si, por pessoas idosas, por mães com bebês no colo. Porque quando a gente fala sobre acessibilidade, a gente não fala só sobre acessibilidade para pessoas com deficiência. Toda uma sociedade se beneficia de uma cidade mais acessível. E eu acho que, por fim, a gente pode falar, né, Jean, que uma cidade mais acessível é uma cidade mais segura. É uma cidade mais segura para todas as pessoas. E eu agradeço muito. Obrigado mesmo. Mas só uma coisa, antes eu vou fazer uma finalização. Você, para vereador... 2.700, Giancarlo Miranda. Sarinha, mas para encerrar, obrigado mesmo de coração, né? Acho que é um bate-papo aqui bem tranquilo. Mas a gente precisa de identidade, né? Que você falou, tocou muito a questão de identidade. A gente tem que olhar alguém lá na Câmara Municipal que a gente se identifique, né? Da mesma forma, antes de a gente começar, eu falei, você tinha toda a qualidade, e tem ainda, para ser uma vereadora em Campo Grande, né? Você foi candidata a deputado estadual, até muita gente já te apadrinhando para você ser vereadora, e você decidiu escolher o lado família, o lado profissional, e está em Porto Alegre. Então, eu fico muito lisonjeado, sabe, emocionado de você estar comigo nessa caminhada, ajudando, né, dentro das suas possibilidades, nos ajudando. Até te convidei para nessas reuniões que a gente vai fazer, se puder ir. Claro. Então, é muito importante, tá, Sara? A gente ter identidade, né? A gente ter realmente a gente representado na Câmara Municipal, isso que eu quero fazer, com certeza. Não estou falando que eu sou a melhor pessoa do mundo, mas eu acredito que eu posso ser lá um representante de qualidade, sendo a voz das pessoas, né? Se a gente for discutir pessoas com deficiência, nada que se discuta
pessoas com deficiência sem a participação das pessoas com deficiência. É isso que nós temos que fazer. Nada que seja discutido de Campo Grande sem que as pessoas de Campo Grande participem. Vamos fazer uma Campo Grande mais justa, mais segura e mais acessível, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Giancarlo Miranda, 2700, vamos juntos. Pessoal, esse Papo de Polícia e vamos juntos até a próxima. Até mais! Tchau, tchau.